Olá, bom dia, irmãos. Graças a Deus, mais um dia. Pessoal das minhas redes sociais, como Instagram, Facebook, YouTube, né? Graças a Deus, mais um dia aqui para gravar esse vídeo, né, pessoal? Hoje vamos falar de um tema da psicologia, que é conhecido também na psicologia, mas que tem a ver com, como é que se diz? Tem a ver com a nossa espiritualidade. Tem a ver. Entende, pessoal? Queria agradecer aí a visualização aí, né, pessoal? Então, tá crescendo, né? Graças a Deus. Agora, pessoal, falta o like, né? Você não sabe que não vai encontrar um estudo desse assim tão fácil, né? Você vê que vocês são de outros grupos, estão vendo aí estudo. Será que você encontra um estudo aí? Eu tenho reparado aí nas redes sociais, no YouTube, sabe, em vários lugares, e não tô vendo ninguém assim que começa a fazer esse estudo assim tão abrangente como eu tô fazendo, sabe? Mas isso aqui eu já falei, é uma doação de energia. É minha doação de energia, que é a espiritualidade, sabe? Mandou eu fazer, então estou doando essa energia para que vocês abram o entendimento, desperte, vocês voltem a se conectar com o seu Deus interior, comece a ter desejo de buscar essas coisas espirituais, sabe? Se tornar uma pessoa melhor. E também para um propósito maior, né? Eu já falei até aqui que a gente tem um propósito maior, que é de voltar para regiões superiores, voltar para a casa do Pai. Entende? Então tem uma conotação dessas coisas, entende, pessoal? Então, meus vídeos aqui são para isso, sabe? Mas, como vivemos nessa matrix que precisa o canal, todos os canais, né? Você não vê todos os canais, fica aí pedindo like a você, pedindo. Então, todos os canais precisam disso para que o canal tenha engajamento nas redes sociais e, e até, pessoal, esse assunto seja atingir outras pessoas que não conhecem sobre esse assunto, sabe? Que que ainda não viu esse tipo de assunto. Então, tem pessoas que precisam, então, pessoal. Você vai ficar para si, essa informação não vai espalhar para as outras pessoas, entende? Então, o modo de espalhar, de você espalhar, ou é você compartilhando com seus amigos, ou você dando like, porque quando dá lá like, o YouTube diz assim, ele está sendo visualizado, ele está sendo requisitado por muitas pessoas, então ele envia esses vídeos. O próprio, o própria máquina aí que colocaram aí, a matriz que colocaram, ele entende que é um assunto relevante, né? Um assunto que todo mundo precisa ouvir, entende? É assim, pessoal. É o jogo. Você tem que saber jogar o jogo. O que é que falei aqui? Que a gente não está na Matrix, então existe regras, existe jogo. Que você tem que se adequar com a regra do jogo. Senão você é eliminado do jogo. Entende? É simples assim. Simples. Entende? E não existe esse negócio de liberdade. A gente estamos cheio de regras de jogo para a gente cumprir.
Mas vamos cumprir com a graça de Deus, com a força dele, do nosso Deus interior, sabe? A gente vamos cumprir isso. Então, é agradecer a vocês pela visualização, mas libera aí o like aí, né? Se possível, se também quer contribuir fisicamente, com aí o meu Pix está aí também. Coloquei tudo aí no YouTube. Pix, WhatsApp, porque se tem pessoas novas que não estão entendendo muito os assuntos, porque eu vi agora nesse o outro vídeo que eu gravei sobre vidas paralelas e realidade paralela, eu vi que a visualização foi grandíssima. Eu acho que depois do Complexo de Édipo, que eu gravei também falando sobre esse tema Complexo de Édipo, que teve bastante visualização, depois do Complexo de Édipo, eu acho que esse foi o que teve mais visualização aí. Foi vidas paralelas e realidade paralela. Eu pensei assim, nossa, esse pessoal não vai querer ver esse vídeo porque esse vídeo é muito complexo. O pessoal não vai querer, não vai entender muito, aí não vai querer ver esse vídeo. Eu pensei, né? Mas estou enganado. Parece que é o mais complexo, é o que vocês estão buscando, né? Graças a Deus, espero igual a irmã já ouviu umas 3 vezes ele. Ele disse, nossa, cada vez que eu ouço, parecendo que eu estou ouvindo a primeira vez. Ela estava dizendo que cada vez que eu ouvi o meu vídeo, está parecendo que está ouvindo sempre a primeira vez, né? Eu digo, não, irmã, isso como é que se diz? É porque essa verdade está no seu coração, está aí na sua alma, entende? Então, ela está ressoando com a sua consciência, a sua alma, a essa verdade. Ela já está aí. É por isso que eu estou falando. Eu não estou, como é que se diz, ensinando ninguém. É tipo relembrando a sua consciência de que você tem essa verdade dentro de você. Entende? É uma relembrança. Então aqui eu faço estudo e a espiritualidade vai me dirigindo para colocar as coisas que para você relembrar. Aí quando você, a sua consciência começa a relembrar, aí você começa a expandir, pronto. A sua energia vai aumentar. E o que é que acontece? Você vai sair o nosso estudo que a gente fez, lembra? Você vai sair da consciência primária, que é o quê? Que é a consciência primária, é você tá fazendo aqui tudo normal, só tá vendo esse mundo, só tá agindo nesse mundo. Isso é uma consciência primária, sua consciência está trabalhando nesse nível. Mas quando você passa para uma consciência secundária, que aí passa também para outra dimensão, que é a 4D, que é a quarta dimensão, você também adentra, você entra também, os seus olhos espirituais entram no mundo espiritual, entende? Então você tem esse relacionamento também com o mundo espiritual, entende? Então, os conhecimentos aqui é para isso, para expandir a sua consciência. E eu creio que quase a maioria do que estão ouvindo agora nunca tinham ouvido esses conceitos e às vezes é novo. É por isso que eu digo, eu sempre repito, pessoal, vá lá desde o começo dos meus vídeos, venha vindo, sabe, pensando, anotando, pesquisando as coisas para você entender, sabe? Porque você não entendeu assim de primeira, não entendi de primeira. Mas tem pessoas que não entenderam de primeira, mas ela fica. E ela depois vai abrindo o entendimento. Mas tem pessoas que é muito difícil, pá, larga. Não quer mais se aprofundar.
não vai expandir o conhecimento, não vai crescer, a consciência não vai expandir. E você não vai passar para outro nível. Vai ficar no nível primário, vai ficar aí, aqui, vendo a realidade física, tal, tal. Até quando você deixar o corpo, aí quando você deixar o corpo, você vai ver o mundo espiritual, depois aí vai dizer, ai, existe mesmo, ai, já é tarde, você já não tem mais o corpo. Entende, pessoal? Então, temos a chance de expandir a nossa consciência para ter acesso ao mundo espiritual? Vamos fazer isso, pessoal. É para nossa, como é que se diz? Para nosso crescimento espiritual. E faz parte do processo para que a gente cresça espiritualmente para poder voltar para casa, para ter um corpo de luz. Senão você não vai ter corpo de luz. Não vai. É? E capaz de você baixar tanta energia, você ir para um umbral, você pode se tornar um demônio. Pode se tornar uma pessoa que vai fazer contrário àquilo que é a vontade de Deus, entende? Pode se tornar, tá? Sabe? Entende? Então temos que ter cuidado com tudo, sabe? Tudo isso. Então, pessoal, vim falar isso aqui para as pessoas novas que tá chegando agora, que às vezes eu nem conheço, estão assistindo aí meu vídeo, porque eu sei que a visualização é grande. Vocês devem ser de outros grupos. Eu estou dizendo, se você tem interesse em alguma coisa, entre em contato comigo, faça pergunta se não está entendendo, sabe? Porque eu quero que você cresça no entendimento, entende? Se torne livre para fazer a vontade de Deus, não é liberdade para fazer libertinagem, não. Você já viu que eu gravei um vídeo falando sobre isso? Que a nossa livre-arbítrio é parcialmente, não é total? Que você vai ficar livre, agora eu vou fazer o que eu bem entender, que maravilha, eu tô livre. Não, não. Aí você vai virar um contrário da vontade de Deus, sabe? Você tá livre para fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Amar o seu próximo, amar, amar a si mesmo como amar o seu próximo também. Esse é um mandamento que Cristo trouxe. Entende? Então a sua liberdade já ficou limitada mais. Você já tinha limitado. E quando passou para as coisas espirituais, você ficou mais limitada ainda. É por isso que o apóstolo Paulo diz, você se tornou um escravo de Deus. Mas ele diz, você tem que se tornar um escravo de Deus, não pelo mal, ou que vai para o inferno, que vai para o umbral, não. Você tem que se tornar um escravo de Deus pelo amor a Cristo. Você não viu que o apóstolo Paulo ele diz, sou prisioneiro de Cristo? Mas pelo amor. Ele disse, não, eu faço isso pelo amor que ele fez e passou o entendimento para a gente, sabe? Então você tem que ser um escravo assim, a sua liberdade vai limitar, mas você sente prazer nisso, sabe? Sua consciência sente prazer. E um dos prazeres que você sente é isso aí. Às vezes você está ouvindo meu vídeo e você sente prazer. Aquilo lhe faz bem, lhe traz uma energia, você se sente melhor, expande a sua consciência, você começa a já ter uma visão aqui do mundo material. Entendeu, pessoal? Então, é para isso que temos que trabalhar a nossa consciência, a nossa energia do corpo para isso. A gente se tornar um ser de luz, quem sabe? Vamos atravessar várias dimensões, como eu falo.
Porque a gente só fica preso aqui nessa dimensão. E aí depois a gente pode o quê? Pode ir lá dar uma visitadinha no mundo espiritual, tal, sabe? Para ver as coisas que acontecem, até coisas do futuro, como coisas que vão acontecer ainda, você pode ser revelado isso para você. Entendeu? Mas a espiritualidade vai permitir isso se você tem um compromisso de fazer o bem para o próximo, sabe? Não fazer o mal. É isso, pessoal. Depois dessa introdução, vamos para o nosso estudo, né? Hoje o tema aqui é da psicologia, mas eu vou dar um esboço. Você vai ver que tem coisas espirituais, sabe, pessoal? Porque separaram, né? É normal, porque as pessoas pensam assim, né? Mas vamos juntando tudo. Até a irmã falou assim: irmão, eu não vejo ninguém no YouTube assim, as coisas que você coloca, você mistura aí psicologia, espiritismo, você mistura a Bíblia. Ela digo, eu nunca vi ninguém fazer isso ainda. Os seus vídeos é sempre novo. É isso, pessoal. Por isso que eu não entendia no começo a espiritualidade me levando. Eu estudava a Bíblia, não estudei Bíblia. Aí depois fui estudar psicologia, psicanálise. Aí estudei um. Aí fui estudar agora coisas espirituais, vários assuntos. Fui estudar. Então, toda essa bagagem não é de agora, né? É uma bagagem que eu venho carregando aí ao longo dos meus 48 anos de idade, entende? Então a espiritualidade permitiu isso, sabe? Que eu viesse carregando essas coisas, aprendendo essas coisas, para eu ter a coisa na minha consciência para poder passar para vocês, entende? Irmão? É por isso que a espiritualidade permitiu isso, sabe? Então, eu espero que alguns outros espiritualistas, pastor, seja quem for, faça também a mesma coisa, sabe? Comece a. Eu vi aí que tinha um aí que estava tentando me copiar aí, tal, mas estava tendo dificuldade. Por causa da dificuldade dele? Por causa disso, porque tem que ter assim um conhecimento de tudo e fazer a linkagem certa. E ter a direção da espiritualidade, fazer a linkagem dos assuntos para aquele assunto as pessoas começarem a entender. É por isso que eu falei, pessoal. A pessoa só fica só em um conceito, tal, tal, ela pode se embaralhar ali. Porque você tem que tirar a essência de cada conceito. Por exemplo, o Espiritismo tem um conceito de verdade lá? Tem. O, o cristianismo tem? Tem. Os pessoal, os católicos tem? Tem alguma coisa assim? Tem. Entende? Então existe essência lá de verdade. Você tem que fazer o garimpo. Você viu falar naquela vez que eu disse que você tem que fazer o garimpo desses conceitos. É o que eu faço. Eu faço o garimpo e depois ainda eu faço o resumo e ainda fico perguntando a espiritualidade. Como é isso? Como é isso aí? Que os pessoal estão falando isso. Como é que isso é verdade? Isso pode ser verdade? Eu fico indagando aqui a espiritualidade, sabe? Eu não vou logo assim gravando o vídeo. Tem pessoas que vão gravando assim pelo, pelo que vai falando, sabe? Não sabe nem se é verdade ou não. Depois ela pode ser até refutada porque ela falou uma coisa que como é que se diz? Não analisou os dois lados, sabe?
Você é igual você, sua consciência tem que estar de fora dessa bagunça para você ficar olhando os lados, entendeu? Porque se você ficar no meio da bagunça da Matrix, você não vai olhar, você só vai olhar aquele lado. Entende porque agora eu não me agrego a nenhuma? Porque eu tenho que fazer análise de tudo. E se você fica só no, como é que se diz? Nenhum conceito, tal, você vai ficar batendo naquilo e vai querer até empurrar aquilo para a pessoa como verdade, sabe? Pode ter algumas coisas de verdade, mas não tudo. Às vezes a pessoa aí vai o quê? Vai adquirir uma coisa de verdade, mas depois vai fazer coisa que às vezes não é verdade. Então meus vídeos são isso. Eu faço uma análise geral de tudo, sabe? E tiro a essência de cada um. É por isso que você vê eu pincelando de espiritismo, de psicologia, de psicanálise, de, sabe? Da Bíblia, de várias coisas, sabe? Por causa disso, porque para tirar a essência da verdade. O que interessa para a nossa consciência é a essência que existe ali da verdade. Porque isso aí tudo é como bota um banquete na mesa, sabe? Você vai comer tudo? Não, você vai comer aquilo que lhe faz bem, lhe sente bem. O que lhe faz mal, você não vai comer. Entende? É tipo assim, um banquete para você escolher. Então, eu tô assim, mas se você só fica, eu só tenho que comer isso, eu só vou comer isso, seu corpo precisa de outras coisas, precisa de outras vitaminas, e você não come. O que é que vai acontecer? Entende, pessoal? Isso eu estou dando um exemplo daqui da fisicalidade, mas isso tem a ver também com a coisa espiritual. Entende? Porque o que é que a gente come espiritualmente? Será que é um prato de feijão, tal, com calabresa, né? Mistura tudo assim como minha mãe faz aqui. Será que ele se alimenta, o nosso espírito assim? Entende, pessoal? Temos que ter coerência, pessoal. Não podemos ser logo assim, é isso, sabe? Não podemos fazer isso. Porque assim a gente não cresce nossa consciência. Precisamos crescer. Então, para crescer a consciência, você precisa analisar tudo, todos os pontos, e ver qual é ali daquele negócio onde tem essência para você tirar a verdade. Entende? É isso que eu faço, é isso que eu passo nos meus vídeos. E também eu passo aqui a sinceridade, a minha maneira mesmo de ser, sabe? Não colocar nenhuma máscara, sabe? O meu jeito de ser mesmo, para isso ir com a minha energia, ir com a minha verdade. Então, às vezes, a pessoa também sente isso, sabe? É isso que eu faço nos meus vídeos, pessoal, tá? Depois de uma explicação dessa, agora vamos entrar no nosso estudo. Né? O tema é o quê? É o narcisista. Você já viu falar sobre narcisista? É um conceito que foi trazido pela psicanálise. Por quê? A primeira pergunta que a gente tem que fazer o quê? O que é o transtorno de personalidade narcisista? Na psicologia e psicanálise, detectaram isso como um transtorno da personalidade. Então, pessoal, aonde está a nossa personalidade? A gente estudou lá nos outros vídeos. Aonde está a nossa personalidade? Que não está na nossa alma, na nossa consciência? Não é de lá que vem? Então, por isso que isso é espiritual. Entende? Só queria dar essa introdução. Então, aí, por que foi usado
psicanálise e psicologia esse termo narcisista? Porque tem lá uma mitologia, né? Ele diz que é uma mitologia, que é o termo narcisista provém da mitologia grega que narra a história de Narciso. Narciso. Foi por isso que vem de narcisista. Um jovem muito bonito que se desprezou ao amor da ninfa Eco. Ele desprezou o amor dessa jovem, né? E por isso foi condenado a apaixonar-se por sua própria imagem, espelhada na água. Você entende? Ele ficava olhando a imagem dele, se achando. Ele não desprezou o amor de uma jovem, o amor. Queria ficar apaixonado por ele. Entendeu? Este amor impossível, porque ele queria o amor dele próprio, não levou Narciso à morte afogado em seu próprio reflexo. Você entende, pessoal? É uma mitologia, tipo uma metáfora, mas isso tem verdade? Tem. Vou mostrar para você aqui que tem, e tem coisas espiritual. Mas vamos primeiro decifrar o que a psicologia, a psicanálise fala sobre esse narcisista, né? Ele fala assim, é uma condição psiquiátrica complexa que provoca no indivíduo um padrão generalizado de grandiosidade. Sente-se superior a outro, necessita de atenção constante e adulação, além de falta de empatia. Esse comportamento costuma causar relacionamento conturbado. Não se sabe o que causa o transtorno de personalidade narcisista. Ele resulta de um conjunto de fatores genético e ambiental que molda as características do indivíduo até a idade adulta. Então, o que é que a psicologia, a psicanálise, né, a psiquiatria fala? Fala que é o quê? É uma condição psiquiátrica que vem do quê? Da psique, que ele fala. Que ele diz que é complexa, né? Que provoca no indivíduo um padrão generalizado de grandiosidade. É o que ele fala lá que acontece no mito do, do Narciso, né? Que aconteceu ali no mito do Narciso. Que ele desprezou o amor porque ele gostava, se apaixonou por sua própria imagem, que viu espelhada na água. Então ele o quê? Ele, como é que se diz? Fica olhando a sua própria imagem, né? Pessoal, você vê como o sistema agora está levando as pessoas a ficarem com esse comportamento, sabe? Você está percebendo agora? Agora, olha o quanto de as pessoas ficam de selfie, de, de vídeo, de querer se mostrar todo bonito, ali na a imagem dele. Preocupadíssimo com a imagem desse veículo que é o corpo, que eles nem sabem que ele não é o corpo, é a consciência. Olha aí quantas pessoas tem. Uma adoração danada ao corpo dela. Aí as pessoas ficam aí na internet. Você vê aí na internet mostrando aí as selfies.
Então, o que é que está levando essas pessoas a ficar assim narcisistas? O próprio sistema. E se ela não despertar, ela vai ficar nesse, como é que se diz? Nesse comportamento padrão generalizado aí de grandiosidade, sente superior ao outro. Isso já é aquele narcisista mesmo mais tenso, né? Necessita de atenção e adulação, além de falta de empatia. Aqui, ó. Esse é o mais complicado, né? Aí ele fala aqui. Não se sabe o que causa o transtorno. Por que ele não sabe, pessoal? Porque vem lá da sua, que vem da consciência, da alma da pessoa, do ser da pessoa. Então, os homens ainda não mensuraram isso. O que é que eles mensuram? Eles mensuram o comportamento que a pessoa tem, repetido. Isso que a mensuração é visual do comportamento daquela pessoa. Porque está dentro. É um processo interno da consciência e da alma da pessoa. Por isso que ele não sabe a causa. Então, às vezes, quando a pessoa está demais comportamento, ele vai ver o comportamento, aí para que aquela pessoa pare o comportamento, o que é que ele vai fazer? Principalmente a psiquiatria. Vai passar remédio para curar a situação? Não. Porque eles também diz que não tem cura. Entende? É uma coisa já da alma, da personalidade da pessoa. Daquela formação, daquela personalidade que se formou ali. Entende? Agora, por que aconteceu isso? Nessa formação dessa alma, dessas coisas. Entende, pessoal? É o que a gente vai descobrir aqui sobre essas coisas. Primeiro, vamos dar aqui os principais sintomas que a psicanálise, a psicologia, né, detectou em uma pessoa, que ela detecta que aí possa ser que ela é uma narcisista, sabe? Então ela fala o quê? Quais são os sintomas, né? Falta de empatia. Essa é chave. Grandiosidade, né? Que já falou ali. Se acha especial. Se você acha especial mais do que as outras. Exige privilégio. Ela exige. Não, eu sou especial, eu tenho que ter meu privilégio. São invejosos. É complicado, hein, meu irmão? É complicado o narcisista, hein? Não tem limite. Nossa, é complicado uma pessoa narcisista, né? Querem aplauso. Uma pessoa que está buscando aplauso é complicado. Explora os outros, é explorador. E isso ele vai usar a manipulação, sabe? Para poder explorar a outra pessoa, né? São arrogantes. Nossa, é duro, né? O sintoma do narcisista. Isso são o que a psicologia, a psicanálise detectaram no comportamento de uma pessoa assim, sabe? Então, aí o que mais ele fala? Pessoa com transtorno de personalidade narcisista pode sofrer depressão com a sensação de vazio existencial. Aqui, ó, pessoal. Você está vendo que é uma coisa espiritual também? Porque, pessoal, a pessoa sente vazio,
existencial? É porque ela não está conectada com a fonte dela. Todas as pessoas que estão sentindo agora vazio existencial, ela não se conectou com o eu superior dela, que é a verdadeira identidade da pessoa. Ela está afastada. Então, causa o quê? Um vazio existencial. Entende? Entende, pessoal? Que é preciso. Aí ela sofre depressão, né? A maioria das pessoas que estão sofrendo depressão é por causa do vazio existencial. Existem outros fatores genéticos e biológicos? Existe. Mas a maioria por causa dessa vazio existencial. Entende? Que é a falta dessa conexão com o eu superior dele, que é com a espiritualidade dela. Por isso que quando, às vezes, a pessoa se conecta com a espiritualidade aí, tem muitas pessoas que já contaram esses testemunhos. Ela se conecta, ela achou a identidade dela, ela se sente outra. Ela estava com depressão, ela estava assim, ela já não está mais, ela está alegre, fica sorrindo, porque ela encontrou o eixo dela, que é o eu superior, é o Deus interior dela, é a conexão com a espiritualidade. Pessoal, a gente não pode ficar sem a conexão com a espiritualidade. A gente não pode viver nesse mundo, entende? Porque senão você vai se tornar um desse aqui, ó, sem empatia, sabe, sem amor ao próximo, você vai se tornar um narcisista. Entende, pessoal? Aí o que é que ele fala mais? Insônia. A pessoa começa a ter insônia, porque aí vem o quê? Pensamento ruminativo. Começa a vir aqueles pensamentos. Solidão excessiva e raiva. Então pode acontecer isso com ele. Uma pessoa vai há muito tempo se agravando essas coisas, entende? Ele aí fala aqui, esse transtorno de personalidade narcisista é conhecido por um ego inflado. Aqui, pessoal, aonde está o problema dele? Por que ele tem esse ego inflado? O que é que a gente estudou lá no complexo de Édipo? O vídeo que eu gravei aí. Porque se você não passa pelaquele complexo de Édipo e a lei do superego, o superego, que é a lei interna, não for instalada, você fica sem lei. E aí fica assim com o ego inflado. É uma pessoa que egoicamente o ego se acha superior do que as outras. Por quê? Não obedece lei, não. Por quê? A lei do superego, que era para controlar essas coisas internas, não foi instalado. Entende agora onde está o problema do narcisista? Da onde vem o problema do narcisista? Ele já deu aqui é conhecido como ego inflado. O ego inflado, a pessoa é egóica, né? Tem um ego inflado, né? Então, pessoal, é por isso, porque a lei, ele não teve uma passagem lá do a lei do superego não foi instalada na consciência dele, que é para fazer o equilíbrio dessas coisas. Quando a criança, Freud diz que começa lá na criança, o complexo de Édipo, ela passa por esse complexo normal, a lei foi instalada.
que é o quê? A intervenção na hora certa, tudo na hora certa, a lei vai ser instalada naquela consciência. Então, aquela consciência, o ego dela, as coisas internas dela, ela vai se adaptar com, como é que se diz? Com as normas que é estabelecida aqui na sociedade, com as regras internas do que ela pode ou não fazer. Ela vai ter que amar a outra pessoa, ela vai ter o amor ao próximo, não vai querer fazer o mal ao próximo, porque ela vai ter essa lei interna, que é a lei de Deus, que é amar o próximo, sabe? Então, porque ela não tem essa lei, ela não ama o próximo, ela faz o quê? Ela ama a si mesmo. O amor dela é para a imagem dela. Aí, o que é que falta nela? Empatia. Ela não tem empatia com a outra. Não está nem aí para a outra. Com os sentimentos que as outras pessoas estão sentindo. Essas pessoas narcisistas não estão nem aí. Ah, você está sentindo assim? O problema é seu. Ele vai falar. Entende? Então, esse é um sintoma de que essa pessoa narcisista não passou bem por esse complexo de Édipo. Essa lei do superego não foi instalado verdadeiramente. Ela não tem regra. Por isso que de lá ela não tem limite. Não tem limite para ela. Sabe? Olha esse sintoma aqui, ó, que foi falado. É uma pessoa que o quê? Aqui, falta de empatia. Por quê? A lei não foi instalada. Ela não vai querer saber do outro. Ver o outro sofrendo, não quer saber. Grandiosidade, por quê? O ego está inflamado, né? Vai lá no topo. Se acha especial, o ego está lá em cima. Exige privilégio, o ego já passou do teto. São invejosos, aí ó, inveja todo mundo. Não tem limite. Aí ó, por que não tem limite? Por que coloca o limite, pessoal? Não é as regras. A gente aqui, por exemplo, pode fazer tudo aqui na nossa realidade, a gente pode fazer tudo. Não pode. Por quê? Porque existe regra para que a gente não machuque alguém, não, sabe, não faça alguma coisa mal para alguém. Até palavras aqui você não pode falar para machucar alguém. Tudo isso porque são regras sociais para uma boa convivência. E uma pessoa que tem essas regras instaladas, ela obedece isso tranquilamente, não existe problema para ela. Mas para uma pessoa que não foi instalado o superego, a lei interna, ela tem dificuldade de se encaixar aqui. É por isso que às vezes aí ela fica sem se encaixar, aí causa problema no relacionamento dela, e ela pode ficar com depressão, pode ter insônia, sabe? Aquelas coisas. Aí vai por quê? Vai para o médico, o psiquiatra, eles vão passar aí os psicotrópicos, os acalmantes aí da vida, que vai acalmar para você dormir. Entende? Eles vão fazer isso. Por quê? Da personalidade, a pessoa sente um vazio existencial. Por que ela está sentindo esse vazio existencial? Porque falta conexão com o eu superior dela, que é a espiritualidade interna. E ela não consegue. Por quê? Ela não tem lei. Até a pessoa não ter essa lei dentro, é difícil de ela fazer a conexão com o eu superior dela. Porque você precisa. Então você vê como lá o que Freud foi decifrando o complexo de Édipo é importante para a formação da consciência que vai formar a personalidade da pessoa. Você está vendo como é importante? Para que aquela lei que é o superego seja instalada para impedir coisas que você não pode fazer, tanto interna como externa. Você, quando a lei é instalada em uma pessoa,
ela obedece às regras tranquilamente, não existe problema para ela. Ela, não, tudo bem, vamos. Ela obedece à lei. Ela é uma pessoa que é obediente à lei. Mas uma pessoa que não foi instalado o superego, não passou por essa fase bem, a personalidade dela se formou, está totalmente fora do que é o padrão que você tem que viver em uma sociedade, tem que amar a pessoa, tem que ter empatia pela pessoa, você tem que, sabe? Então, essas coisas, por isso que essas pessoas até em conceitos religiosos, elas não se dão bem. Porque no conceito religioso tem regras. Entende? E aí elas. E pior que elas se disfarçam. Tem aí um bocado aí nesse meio, tanto espiritualista como no meio católico, no meio evangélico, se disfarçam de que são boazinhas para estar no meio dessas pessoas e enganar até essas pessoas que têm um coração bom. Sabe? E ela aí vai ser o quê? É, como diz aqui, ó, explorador, explorar as outras pessoas. É outro comportamento que o narcisista tem. Ela vai explorar as outras pessoas, né? Então, uma pessoa que está assim, com esses sintomas aqui, pelo menos você ter aqui uns 5, 6 sintomas desse, é sinal de que você é uma pessoa narcisista. E é bom vocês saberem também, viu, irmão, quem são narcisistas, para vocês terem cuidado com essa pessoa. Porque tem aqui orientação na Bíblia que eu vou mostrar para você se afastar dessas pessoas. Mas o pior de tudo, que essas pessoas estão inseridas aí na sociedade em vários setores. Pessoas com esse comportamento em vários setores, principalmente nos religiosos também. Entende, pessoal? Então, temos que ficar atentos em relação a isso, sabe? É por isso que eu vim falar sobre isso aqui, que tem a ver com a nossa espiritualidade. Ele fala lá que a pessoa sente vazio existencial. Então, vazio existencial é da sua existência. O que é que você está fazendo nesse mundo? Por que a sua existência? Então você tem que saber disso. Você entende agora que a conexão com a espiritualidade é importante, irmão? Para você saber da sua existência, você está conectado com a espiritualidade. Então, você tem um eu superior, um Deus interior aí, que sabe toda a sua existência. Ele é a verdadeira sua existência. E quando você se conecta com essa existência, você vai estar conectado com a sua existência. Você aqui vai ser só o quê? Você vai aproveitar essa estadia aqui aqui nessa dimensão física. Você vai aproveitar aqui. Você vai viver bem aqui aproveitando as coisas. Entende? Porque é uma experiência aqui. Por isso que diz assim, você não é o corpo, você está temporariamente humano. Mas você não é, como é que se diz, o corpo que é daqui, é a sua consciência. Você é a consciência que está encaixado nesse corpo, experienciando essa experiência física. Mas você pode dar um salto quântico na sua consciência para experienciar também o mundo espiritual e estar linkado à sua espiritualidade. Entende, pessoal? Entende o que eu estou falando tem a ver com a espiritualidade? Então, por isso que esse vazio existencial. Aí ele fala que tem o ego inflado, né? Eu já falei, por causa que o quê? A lei do superego não foi instalado perfeitamente, não foi adequadamente. Ele passou lá pela fase do complexo de Édipo, não corretamente. Teve problemas ali nessa
nessa percepção da consciência dele dessa lei lá. Não foi instalado. E é por isso que o ego dele infla. Infla é o quê? Cresce, né? É por isso que ele tem mania de grandeza. Entende, pessoal? Então, agora, já que a gente descobriu os sintomas, as coisas que o narcisista tem, agora, será que a Bíblia fala sobre narcisista? Hein, pessoal? Será que fala? Fala. Fala e tem um conselho aqui muito importante para que você se afaste dessas pessoas, sabe? Mas às vezes são pessoas até que pode ser da nossa família e tudo, né? Temos que ter cuidado só. Então o que? Está aqui em 2 Timóteo 3. Vamos começar aqui do versículo 1, vamos até o 7. Esse versículo aqui, vamos ler tão grande assim, porque ele tem bastante informação. É o apóstolo Paulo, né, que está falando aqui, né? Está falando pro jovem lá, Timóteo, ele dando lá o conselho, falando lá. Ele diz aqui: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Pessoal, você vê que eu gravei o vídeo aqui sobre vidas paralelas e realidades paralelas. Como é que o apóstolo Paulo sabe que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos? Você entende que a consciência dele estava acessando essas realidades paralelas e vendo lá o que estava no futuro? Ele está falando uma coisa que sobrevirão. Então é uma coisa o quê? Ele está falando para o Timóteo ali, naquela época, 2000 anos atrás, ele está falando, olha, sobrevirão tempos trabalhosos. Como é que ele sabe disso? Entende que ele tinha acesso a essas realidades, a consciência dele tinha acesso a essas realidades paralelas, esses mundos paralelos, que via lá o futuro. Entende, pessoal? Então, ele fala isso, né? Que nos últimos dias sobrevirão tempo trabalhoso. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Aqui, ó, pessoal, olha o sintoma do narcisista aqui. É a pessoa que se apaixona pela sua própria imagem. O que significa isso? Que ela é amante de si mesmo, né? Olha, ele deu logo o sintoma logo do narcisista. Mas só que ele não sabia ainda o conceito narcisista, porque o conceito narcisista veio depois que Freud estabeleceu isso, né? Que ele fala assim, porque haverá homens, haverá, tá no futuro. Como é que ele sabe? Ele estava acessando essa realidade. Homens amantes de si mesmo. O narcisismo cresceu grandissimamente, né? Avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente aos pais e à mãe, ingrato e profano. Olha, você vê que é toda o que a gente leu lá, o sintoma do narcisista. Entende? Então, ele continua aqui no 3. Sem afeto natural. Aí, ó, sem empatia. Sem empatia. A pessoa não tem afeto natural, não sente o que a outra pessoa está sentindo, não se coloca no lugar da outra, a pessoa está se sentindo. É o quê? Sem afeto natural. Vê se ele não está descrevendo um narcisista aqui, viu, pessoal? Vá olhando. Sem afeto natural,
irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes. Incontinente são os que não obedecem regra, não bate continência, não obedece regra, cruéis, sem amor para com os bons. Aí, ó. Se uma pessoa não tem empatia para você, como é que ela vai ter amor? Ela vai ter amor pela outra pessoa. Veja se o apóstolo Paulo não está descrevendo o tipo lá do narcisista que está falando aqui. Ele fala, traidores, obstinados, orgulhosos. Aí, ó. Qual é o sintoma lá que a gente leu lá? Como é que diz aqui que a gente leu? Arrogante. Aí, ó. Arrogantes são orgulhosos. Mais amigo do deleite. Está mais preocupado na satisfação dele do que em outra pessoa. Mais amigo do que amigo de Deus. De Deus, ele não vai querer porque ele não está conectado com a espiritualidade. Então ele nunca vai ser amigo de Deus. Uma pessoa dessa. Entende? Então aqui. Tendo aparência de piedade, aí ó, cuidado. Eles se fazem de que são bonzinhos, mas não são. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, negando a piedade. A coisa que você tem que ser piedoso e tal. Destes, afasta-te. Olha o que o apóstolo Paulo fala para ti. Se você vê um desse tipo aí, ele deu o sintoma daquele homem e diz assim, se você vê um sintoma numa pessoa dessa aí, se afasta dele. Por quê? Aí ele fala, porque deste número são os que introduzem pela casa e leva cativas mulheres nécias, mulheres loucas e carregadas de pecado, levada de várias concupiscências, né? Concupiscência dos olhos, que aprende sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Ele não tem a lei interna, ele não pode se conectar com a espiritualidade. É por isso que ele não consegue. Porque não foi instalado a lei interna. E você se conectar com a espiritualidade é você permitir que a lei de Deus esteja instalada no seu coração. Por isso que eu escreverei no seu coração. Mas que coração? Coração carne? Não vai escrever na alma. Então é por isso que ele não tem essa lei na alma, ele não consegue se conectar. É por isso que o apóstolo Paulo manda afastar. Manda Timóteo, afaste desse camarada aí, viu? Se você vê. Porque eles nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Eles até estão introduzidos aí no meio religioso, mas eles, a verdade, aquele conhecimento, ele não consegue expandir na consciência. Ele só está lá para enganar. Para quê? Para o que ele diz aqui, ó. Ele introduz pela casa e leva cativa mulheres nécias, mulheres loucas, carregada de pecado, levada de várias concupiscência. Por quê? Ele se faz o quê? Ele diz aqui, ó. Ele... como é? Ele tem aparência de piedade. Tem só aparência. É por isso que cuidado com as aparências, meu irmão. As aparências enganam. Você já viu esse ditado? As aparências enganam? Então, tem um pouco de verdade nisso. Por quê? Porque pode ser um cara assim com esse sintoma de narcisista, amante de si mesmo. Amante de si mesmo é narcisista. É o que diz lá o cidadão lá do mito, que aconteceu com o mito.
é, ele se apaixonou pela sua própria imagem espelhada na água. Aí, ó, ele começa e você entende, pessoal? Agora, o sistema está criando um monte de narcisista desse. Entende? Por quê? Está fazendo com que as pessoas, você vê o comportamento das pessoas, as pessoas às vezes, tem muitas pessoas às vezes que não tem nem mais empatia, compaixão pelas outras pessoas. São poucas pessoas que têm esse sentimento, sabe? É totalmente desvirtuado do propósito que Deus quer, que é amar outra pessoa. Você precisa amar outra pessoa, entende? Quando Jesus diz, ame a ti mesmo, ame, tenha cuidado de você se conectar com a sua espiritualidade, se cuide para você cuidar do outro. Então, a motivação de você cuidar de você é para você cuidar do outro. Então, se você não só quer cuidar de você, você está fazendo uma coisa contra a lei que Cristo trouxe, a lei de Deus, que é amar o próximo. Entende o narcisista? Foi por isso que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, afasta-te deste. Afasta-te desse. Porque ele disse, nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Tá na estrutura da personalidade da pessoa. Uma pessoa dessa não consegue se chegar. Porque é ele que tem que se achegar à espiritualidade dele, ao Deus interior dele. E ele não consegue. Por quê, pessoal? O que é que a gente estudou lá no superego, complexo de Édipo? Porque a lei não foi instalada. Pessoal, a gente não pode viver aqui sem lei. E o próprio de lá que o cara quer viver sem limite, como é que uma pessoa pode viver sem limite aqui? A gente tem limite de tudo. Entende, pessoal? Como é que pode viver uma pessoa dessa em sociedade? E pior que tem, viu? E talvez eu vou falar até do outro, como é que se diz, transtorno aí que tem do psicopata, né? Que eu já falei até da menina lá que tem outros que chegam a isso, a matar e tudo, sabe? Por enquanto esse narcisista aqui, ele é mais, ele é o transgressor de várias regras. Tanto a regra de Deus como regras, qualquer regra ele quer saber dele. Ele tá para o deleite dele, como diz aqui o apóstolo Paulo. Eles são traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. É bem claro, né? Então, uns camaradas desses estão procurando a delícia deles, o desejo dele, porque ele não tem limite. O ego dele está inflado, como fala aqui o psicanalista, o ego dele está inflado, não tem limite, orgulhoso, soberbo, né? Desobediente, blasfemos, né? O que mais? Ingrato, não tem gratidão por ninguém, profano, é uma pessoa profana, sem afeto natural, não tem afeto natural, que é empatia. A pessoa tem empatia pela outra pessoa, não tem. Entende? Então, pessoal, você vê que é uma coisa espiritual, o apóstolo Paulo está falando, aqui o sintoma das pessoas que ele estava há 2000 anos, né? Ele está falando que sobrevirão tempos trabalhosos e haverá homens amantes de si mesmo. Por que ele sabe disso? A gente estudou lá no... Eu gravei um vídeo aí sobre realidades paralelas e vidas paralelas. Por quê? A consciência dele está indo, o mentor dele, o anjo está levando ele
para ver nessas realidades para ver o futuro. E tem muitas pessoas que acontece isso, né? Pessoas que até agora tem pessoas aí que aconteceu comigo também que eu vi alguma coisa no futuro aí. Você viu que eu gravei no outro vídeo, eu contei esse relato, sabe? Que o seu mentor, o seu anjo leva você, às vezes, para ver situações que vai acontecer no futuro, sabe? Através dessas realidades paralelas. Então, o apóstolo Paulo estava acessando. Isso é uma prova de que ele estava acessando, porque ele diz, haverá nos últimos dias tempos trabalhosos e haverá homens amantes de si mesmo. O que é amante de si mesmo é o narcisista. Entende? Entende, irmão? Por que tem coisas espirituais? Eu peguei esse tema narcisista para falar que tem coisas espirituais aí. E o quê? A psicologia é o quê? Ela fala que o quê? Não... Ele fala assim, não sabemos o que causa o transtorno, mas ele sabe que é o quê? É um conjunto de fatores genético ambiental que molda a característica do indivíduo até a idade adulta. Ele pode mensurar isso, mas ele não sabe a causa. Entende agora? Que tem causas espirituais e são coisas espirituais que eles estão perdendo de não estudar essas partes espirituais também. Aí o que ele coloca lá? Não sabemos a causa, sabemos que tem coisas ambientais aí, do ambiente, a ver do como foi desenvolvido o superego daquela criança, né? Como ela viveu. Eles têm como mensurar isso. Mas o lado espiritual. Entende você, irmão? Entende agora? É por isso que meus vídeos são para isso, para abrir os olhos, alertar também sobre essas coisas. E você viu que aqui o apóstolo Paulo foi para a consciência dele foi para uma dimensão paralela e mostrou lá ele que haverá homens amantes de si mesmo. Então tem coisas espirituais que a espiritualidade estava querendo mostrar para o apóstolo Paulo, sabe? Graças a Deus mais o vídeo aqui, porque esse vídeo ficou longo, mas não tem como ficar longo, pessoal. Eu tenho que dar esse encaixe, esse detalhe da espiritualidade com as coisas da psicologia e da psicanálise. Porque senão você não entende. Entendeu? Ficou longo aí, mas graças a Deus. Espero que vocês gostem desse vídeo. Até o próximo, se Deus permitir.